obviamente, a maioria de vocês, assim como eu, não somos alguém que teve destaque ou tem destaque na ciência, né? Ou tido como santo, alguém moralmente que é muito elevado. E aí a gente pergunta, então de que modo eu posso contribuir para esse progresso, né? De que maneira que eu poderia, se eu não tenho nenhuma atividade, se eu não me destaco em nada, assim, como que eu posso ajudar o progresso da humanidade? E aí é interessante que a gente pensa que arma utilizar? Que arma utilizar para auxiliar esse progresso? E tem um texto do espírito Neio Lúcio, através de Chico Xavier, o livro Alvorada Cristã, que o título desse texto chama-se Arma Infalível. E ele conta que um rapaz havia sido despedido do seu trabalho e ele pegou ali um papel, uma caneta e escreveu uma carta para o seu antigo patrão, destilando ódio, ameaças, xingamentos, impropérios. Pegou a carta, dobrou e enviou para o seu antigo patrão. O patrão foi, abriu, leu a carta, leu tudo. E tudo entrou no seu coração, ele absorveu tudo aquilo. Ele não percebeu, mas ele ficou irritado e não sabia de onde vinha aquela irritação. Ele saiu do seu escritório, andou pela fábrica e viu ali um subordinado trabalhando com uma ferramenta que havia sido quebrada na mão dele. Ele foi e agora ele descarregou todo aquele dardo invisível e venenoso que ele recebeu naquela carta. Ele agora descarregava ali, transferindo os xingamentos para o funcionário. O funcionário, por sua vez, invigilante, recebeu aquele dardo venenoso, aqueles pensamentos negativos, as falas tóxicas e absorveu. Já continuou trabalhando intranquilo e irrequieto. Deu o horário de almoço, ele foi almoçar na casa dele. Assim que ele chega, ele vê que o seu sapato estava danificado. Havia sido danificado, o seu tênis preferido. Então ele vai almoçar ali e ele nem almoça direito. A esposa tinha feito um almoço tão carinhoso para ele, ele descarrega xingamentos na esposa. E aí é a vez dele de transmitir toda aquela carga de veneno, de negatividade, de pessimismo, de xingamentos na esposa. Depois ele volta para o seu trabalho, a esposa chama a empregada doméstica da casa e diz que ali aquilo tudo que ela xingou, que ela ouviu de xingamento era responsabilidade dela. Então ela vai e xinga a empregada doméstica, dizendo que vai descontar do seu salário e descarrega ela, por sua vez, todo aquele veneno e xingamento na empregada. A empregada está com os pratos na mão, por um minuto ela pensa em jogar, em quebrar, mas ela reflete que o desconto ia ser maior no seu salário. Então ela olha para baixo e vê um pobre cãozinho deitado ali dormindo e ela não pensa duas vezes e chuta o pobre animal. O pobre animal sai correndo para a calçada em disparada, agora ele carregando todo aquele fardo e aquela negatividade, e ele morde a primeira pessoa que ele vê passando. A vizinha passava na porta, na calçada, e ele morde o braço da vizinha. A vizinha é levada para a farmácia e ali está o farmacêutico mexendo, tentando fazer os primeiros socorros, e a moça xinga o farmacêutico dizendo que aquela dor é culpa dela, culpa dele, que ele não está sabendo fazer o curativo da melhor maneira possível e ele está sendo bruto, com a mão pesada. E ela xinga ele, ele não fica quieto, retruca os xingamentos e ela num momento ali descarrega todo aquele dardo venenoso de palavras e ações, pois ela dá um tapa no rosto do farmacêutico. Ele tira o jaleco, já estava dando o final do seu dia do expediente, ele vai embora para casa, caminhando para o jantar. Ele morava com a sua mãe. Chegando em casa, ele abre a porta e já começa a descarregar os xingamentos na mãe dele, porque a comida não estava do jeito dele, porque a vida dele estava ruim por causa dela, porque ela era um peso para ele. E a vida dele seria muito melhor sem ter a mãe junto, sem o convívio da mãe.
E agora ele, com aquele acúmulo de negatividade e pessimismo, buscava descarregar na mãe. E a mãe diz assim: "Ô, meu filho, eu compreendo a extensão das suas dores. De fato, eu tenho sido um fardo aqui em casa para você. Você que tem trabalhado tanto, tido tantas dificuldades e desafios no seu cotidiano. Meu filho, eu peço perdão, me desculpe. Mas não se esqueça de Jesus, meu filho, pois nossa sorte irá mudar. As coisas vão mudar porque Jesus nos prometeu que ele não daria uma cruz mais pesada que a gente não pudesse carregar, que com ele o fardo é leve. Oh, meu filho, não perca as esperanças. Amanhã teremos dias melhores." E o filho agora, ouvindo todo aquele envolvimento na palavra doce, envolvida no amor, foi tirando aqueles do seu olhar, da sua mente, aquele pensamento negativo de ódio. Então ele conseguiu se ver melhor e compreendeu que ele estava sendo injusto. Que apesar de terem sido injusto com ele, tratado ele de forma ríspida e brutal, ele não tinha o direito de descarregar aquelas ações na mulher que ele mais amava, que é a base da alegria, a sua própria mãe. Então ele se desculpa, se abraça ali com a sua mãe em lágrimas, e eles têm um jantar maravilhoso. E aquela mãe conseguiu usar a arma infalível do amor para interromper aquele ciclo de ódio e de crime que envolveu a todos aqueles naquele dia. Então, meus irmãos, sem dúvida, Deus não espera de mim e de você que ganhemos o Prêmio Nobel da Paz ou das Ciências. Jesus não nos pede que a gente escale o Monte Everest ou que a gente se transforme em anjos de um dia para o outro. Mas Deus espera que nós nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.